Oi, gente, tudo bom com vocês? A paz do Senhor a todos. Eu espero que esteja tudo bem, em nome de Jesus. Porque o Senhor é o nosso pastor, nem nada nos faltará. E o que nos está faltando agora no momento, o Senhor nos dará no tempo certo. No tempo certo, Deus nos dará. E hoje a palavra que o Senhor nos dá está em Atos 20, do 5 ao 12, que fala assim. Minha cachorrinha já veio escutar a palavra de Deus. Aí aqui, desfocou. Tem estes indo adiante, nos esperaram em Troade, o 6. E depois do dia dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos. Socorro. Esse celular aqui desfoca muito. Ter com ele peraí, meu Deus. A Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite, ou seja, Paulo estava pregando, né, até a meia-noite. Aquele povo disseram que ele se estendeu na sua pregação e até a meia-noite Paulo estava pregando naquele dia, porque ele era para partir o pão no dia seguinte, né, não naquele primeiro dia. E estando um certo mancebo, um certo jovem, por nome Eutito, acho que é isso, Eutito o nome dele, é Tito, tem um Eutito, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Aí o 10. O vento hoje tá bom, graças a Deus, meu Deus. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Aí o 12. Tô um pouco gripada, gente, desculpa aí. E levaram vivo o mancebo e fica... Não, esse é o 11, eu tô no 11. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o mancebo e ficaram não pouco consolados. Então,
ele fala aqui, né, que Paulo, ele se alongou na sua pregação. Que eu acho que Paulo, né, o mais, Deus, eu acho que ali queria usar Paulo para falar muitas coisas daquele povo ali. Então, Paulo só era para ter partido o pão no dia seguinte, mas a pregação estava tão empolgada de Paulo que ele foi até o dia amanhecer no dia seguinte, né? E aí ele partiu o pão, realmente ele partiu o pão no dia seguinte, mas que a pregação estava tão longa, né? Tão larga, tão extensa, que era o que ele tinha de falar, que ele foi até o dia amanhecer, até a aurora, né? E tá dizendo aqui que tinha um mancebo lá, numa janela, e que com a larga pregação de Paulo, ele não aguentou, coitado. Ele dormiu. E ele dormiu num lugar perigoso, né? Numa janela, né? Eu acho que devia estar muito lotado lá, né? Não deveria ter espaço suficiente, então acho que como ele devia ter outras pessoas em janelas também, mas que não dormiram em janelas, né? Que não dormiram. Ele foi o único que dormiu e caiu. Caiu do terceiro andar. E caiu morto. Paulo desceu, né? Pessoas embaixo lá levantaram ele, viram que ele estava morto, mas quando Paulo desceu, Paulo se inclinou para ele, né? Ou seja, Paulo olhou assim para ele assim no chão e viu que, disse assim, não perturbeis, né? Ou seja, deixar ele aí dormindo, porque ele não está morto, a alma dele está dentro do corpo dele, né? Então, Paulo disse isso. Então, depois quando Paulo pegou e subiu, pegou mais a palavra do Senhor e depois foi embora, né? Que a gente, o que eu aprendo com isso, né? Quando a gente estiver escutando a palavra de Deus, tiver com um propósito com Deus, por exemplo, você está com o propósito de acordar de madrugada para orar para Deus, que a gente não seja igual esse mancebo, né? Que a gente não durma, para que a gente não morra, né? Que a gente fique atentos, né? Que a gente faça o que Deus quer que a gente faça, em nome de Jesus, que a gente não durma no ponto e não caia no terceiro andar da vida e morra, né? E perca a nossa bênção, que se for pra gente acordar de madrugada e orar a Deus, que a gente acorde. Se for pra gente ler a palavra todo dia, ficar vigilantes na palavra do Senhor, que a gente ficar vigilantes nas coisas de Deus, né? Em nome de Jesus, é isso que eu aprendo com essa palavra de hoje. Vamos orar agradecendo a palavra do Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado por tua palavra. Coloca no nosso coração, permanece no nosso coração, Deus, a tua palavra, a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, amém. Amém, 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 amém. Seja feita a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, gente. Todos na paz de Deus. E nunca se esqueça que Jesus Cristo, Ele te ama muito, muito, muito. E o Senhor Jesus sempre está, né, ao nosso lado. Em nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo nos ama, né? E Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor. Né? Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Amém. Até o próximo devocional, se assim Deus permitir.